Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Planejamento da Produção. Neste primeiro encontro, nós faremos uma revisão do conteúdo Processo Administrativo nas Empresas Rurais. Vamos lá. Qual que é o nosso objetivo de aprendizagem nesta primeira videoaula? A gente vai buscar compreender o processo administrativo nas empresas rurais. Então, como a gente sempre discute em sala de aula, eu preciso entender os conceitos, eu preciso entender, primeiramente, o que é uma empresa rural e como se dá o processo administrativo nesta empresa rural. Para facilitar o nosso acompanhamento, a gente vai trabalhar seguindo este roteiro. Primeiro a gente vai discutir o conceito de empresa rural. Afinal, o que é uma empresa rural? Todo produtor rural é um empreendedor rural? É um empresário rural? Sim ou não? Vamos discutir. Quais são as áreas que compõem a empresa rural? Vocês vão perceber que cada empresa rural ela é composta pelas áreas de produção, finanças, comercialização e recursos humanos, com cada área tendo a sua responsabilidade dentro de uma empresa, evidentemente. E o processo administrativo e suas funções. O processo administrativo, vocês vão ver que ele é composto pelo planejamento, organização, direção, controle dentro da empresa rural. Então, a empresa rural ela é composta por 4 áreas e os processos administrativos eles vão atuar dentro de cada área, fazendo que a empresa como um todo se desenvolva. E para encerrar, a gente vai discutir e levantar alguns pontos dos desafios da gestão das empresas rurais hoje em dia. Primeiramente, para que a gente possa discutir os processos administrativos das empresas rurais, tem que ficar claro, pessoal, cristalino para a gente o que é uma empresa rural. A gente pode conceituar uma empresa rural como uma unidade de produção em que são exercidas atividades que diz respeito à agropecuária com a finalidade de obtenção de renda. Trazendo isso para termos mais práticos, quando eu uso o termo agropecuária, eu estou abrangendo animais, vegetais e a exploração da terra, a exploração de viveiros aquáticos também, para que eu possa extrair renda dessa atividade. Então a gente pode ver que eu posso trabalhar com peixes, eu posso trabalhar com gado, eu posso trabalhar com café, com hortaliças, com plantas ornamentais. Então é a exploração de atividades agropecuárias visando oferir renda a partir dessa atividade. Então, a empresa rural é diferente de um produtor rural. Produtor rural, muitas vezes, a gente pensa em produzir, mas não pensa em extrair renda propriamente dito. Até porque pode ser um produtor rural de subsistência, produzir para consumo próprio. Compreendem? Então, a empresa, pessoal, ela pode ser dividida em 4 áreas. Isso é bom ficar bem claro para vocês. Quais são as 4 áreas? A gente tem a área de produção, que ela é diretamente relacionada às atividades que a empresa realiza e os fatores de produção. Geralmente administrado por pessoas físicas, com volume ou quantidade, uso de insumos, fator de produção, geração de produtos ou serviços. Aqui é o exemplo da soja, do café. Então, aqui está a nossa especialidade. Quando a gente fala que nós somos produtores rurais, a nossa especialidade é produzir. A gente tem o conhecimento técnico para produzir. Então, quando a gente fala de uma empresa rural, a parte de produção, que é a parte que hoje a gente dedica talvez 70% ou 80% das nossas atividades, ela compõe uma etapa da empresa rural. Começa a ficar um pouco mais claro a diferença da empresa rural para um produtor rural simples. Então a empresa, pessoal, ela também pode ser dividida na área de finanças, envolver a administração dos valores monetários, estoque de capitais, fluxo financeiro. Então a parte financeira ela tem que estar muito bem estruturada. Comercialização, as atividades administrativas de compra, venda, bens, serviços e recursos humanos.
que trata das pessoas que trabalham na empresa, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Então eu preciso de ter uma oferta de mão de obra que atenda às demandas da empresa, tanto em quantidade como em qualidade, nos casos que a gente precisa de uma atividade operacional ou científica específica que necessita de uma mão de obra mais qualificada. Então essas 4 etapas compõem a empresa rural, áreas compõem a empresa rural e precisam estar extremamente interligadas. O processo administrativo das empresas rurais, ele pode ser entendido como? Eles falam que todo proprietário rural decide pela transformação de sua fazenda em uma empresa, deve passar inevitavelmente pelo processo administrativo, que é fundamental para o sucesso do empreendimento. Primeiramente, o que é um processo? Processo é toda atividade que, repetida de forma escalonada, entrega um determinado produto. Por exemplo, o melhorista de plantas. O processo de melhoramento de plantas envolve uma série de etapas para que no final do processo eu entregue uma nova variedade de planta. A área de piscicultura. Para produzir tilápia, eu vou ter uma série de etapas para que no final desse processo eu entregue a tilápia ao meu consumidor final. Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não fique claro, a gente pode tirar essas dúvidas pelo WhatsApp. Então, pessoal, o processo administrativo ele é dividido em funções administrativas. Então, cada função administrativa vai atuar nesse processo. Então, dentro das funções administrativas, a gente vai ter o planejamento, organização, direção, controle, cada função atuando neste processo. Mas o que é planejamento? A maioria das pessoas tem ou deveria ter um planejamento de vida, um planejamento profissional. É o que é? É você buscar atingir um objetivo através de um determinado planejamento. O que é o planejamento? O processo para estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. É a função base do processo administrativo. Seria o que fazer, como, quando, quanto, para quem, onde, por quê. Então, eu quero produzir alevinos. Vamos dar um exemplo. Então, como que eu vou fazer? Quando? Em janeiro, em fevereiro, em março? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter um tanque? Vou fazer um rio? Quanto vai me custar isso? Para quem? Onde eu vou fazer? Por quê? Estão entendendo? A partir desse passo inicial são estabelecidas as outras etapas. E eu preciso pensar no planejamento da produção. Então vocês vão ver agora que essas atividades administrativas vão entrar nas 4 áreas que compõem a empresa rural. Então, iniciando pelo planejamento da produção, que visa identificar e definir atividades a serem realizadas pela empresa, considerando disponibilidade exigente de recursos, risco e rentabilidade potencial, ameaça e oportunidade do ambiente, de novo, trazendo para a nossa realidade, uma produção de truta, por exemplo. Tem alguma exigência de recurso que talvez eu não teria esse recurso para produzir truta em Alegre? Talvez a temperatura da água? É um risco para o meu empreendimento, para a minha produção? Pode ser. Financeiramente, passa a ser interessante produzir, considerando esse elevado custo em função de eu não ter a água com a temperatura adequada? Tem alguma ameaça ao ambiente? Então isso tudo tem que ser ponderado antes de iniciar a produção. Eu não posso começar a produzir truta e depois descobrir que me falta a temperatura adequada para a produção, entenderam? Então é preciso fazer uma revisão de literatura, buscar o conhecimento para que você não empreenda esforço e tenha gastos num planejamento que já de cara te demonstra que pode não ser tão efetivo. Então, dentro do planejamento da produção, agora a gente precisa trabalhar o planejamento das finanças. Vocês conhecem algum produtor rural que é excelente em produzir, mas não sabe administrar a finança? Eu acho que isso a gente vê muita frequência, né? Então, não adianta eu ter um planejamento, saber quando eu vou produzir, como eu vou produzir, para quem eu vou produzir, se eu não tiver um controle, um planejamento das minhas finanças.
se eu não tiver o recurso para adquirir os alevinos no momento correto, se eu não tiver o recurso para pagar o transporte para a venda, então tem que planejar o fluxo de caixa das atividades. O que é o fluxo de caixa? Lembra que a gente sempre fala de um rio? Tem entrada e saídas. Então eu preciso que esse fluxo de caixa esteja equilibrado. Então ele elabora e analisa a viabilidade do investimento em projetos para implantar novas atividades para modificação do atual sistema de produção. Então eu preciso ter as finanças muito bem estruturadas, pessoal, como sempre a gente discutiu em sala de aula. Agora a gente vai discutir o planejamento dentro da comercialização. Para quem eu vou vender os meus produtos? Eu preciso identificar e definir qual vai ser a minha estratégia. Eu vou vender em atacado? Eu vou vender no varejo? Qual o preço médio que eu acredito conseguir naquele determinado produto? Quais serão os canais de comercialização? Então isso precisa estar bem claro para que eu não ocorra o risco de ficar com um mico na mão. Eu tenho produção, mas não tem quem contrata, quem compra essa minha produção, entenderam? Aí vai lá atrás, aquela primeira aula que a gente teve, discutindo vocação da região, isso tudo tem que estar bem claro, né? E planejamento de recursos humanos. Eu preciso ter muito claro, pessoal, o número de trabalhadores fixo, temporário, quais custos com trabalhadores fixos, quais custos de ter trabalhadores temporários, quando que eu vou precisar dessa mão de obra, qual a qualificação essa mão de obra vai ter. Então, isso tudo vai pesar para a decisão de onde eu vou implantar determinada atividade, em qual área. Pode ser que uma determinada região, o governo do estado, tenha mais incentivo fiscal para uma empresa ir para lá, tenha mais mão de obra disponível, tenha uma universidade que vai estar disponibilizando profissionais, ou o Instituto Federal disponibilizando profissionais que vão me auxiliar nessa atividade, vou ter mão de obra mais abundante. Então, isso tudo tem que andar muito alinhado para que a empresa rural ela tenha um bom desenvolvimento. Agora, isso tudo não funciona se não existir organização. Eu posso ter um planejamento de fazer um regime, mas se eu não tiver uma organização de me alimentar melhor, de adquirir os alimentos mais saudáveis, de fazer uma atividade física, se eu não organizar a minha vida como um todo para que esse planejamento se transforme em realidade, provavelmente eu não vou obter o objetivo que eu estou buscando, não vou ter sucesso nesse objetivo. Isso vale para a empresa. Se a gente não tiver uma organização mínima, se eu não tiver uma organização, como eu vou saber quais funcionários são contratados, quais funcionários são efetivos, por exemplo? Então isso precisa estar bem estabelecido. Então, pessoal, a organização ela se preocupa em agrupar e estruturar todos os recursos, fatores de produção disponíveis na empresa para viabilizar o funcionamento de forma eficiente. Essa descrição fica complicada, né? O que é organização? Vamos facilitar isso aqui. Eu tenho os materiais, na foto da esquerda a gente pode ver, materiais de uma mesa. Imagina se eu deixo a minha mesa toda bagunçada. Eu não sei onde vai estar o meu celular, não sei onde vai estar a minha agenda, não sei onde vai estar o lápis. Imagina uma gaveta de roupa. Dá até tristeza, às vezes você abre a gaveta e você não consegue achar uma meia, não consegue achar uma cueca, você não acha nada ali. Agora, quando está tudo organizadinho, uma fila. A gente está vivendo em tempos de pandemia. Será que se essas filas fossem mais organizadas e as pessoas respeitassem a distância, talvez a gente teria até uma possibilidade de ter menos contaminação por coronavírus? Mas não, a gente vê que essas filas tendem a ser desorganizadas, que as pessoas tendem a estar muito próximas. A gente pode trazer isso para o esporte. Imagina a organização que é preciso, por exemplo, num revezamento com bastão. Não sei se o pessoal já conhece a modalidade, que os corredores, cada um tem que passar o bastão para o outro. Tem que ter uma sincronia muito grande. Fazendo uma realidade mais comum da maioria, um time de futebol. Às vezes você tem um time de futebol que nem tem tantos talentos, mas você vê que é um time organizado. Que as pessoas sabem qual é a função dela naquele time, qual é o papel que ele tem que exercer. Ao contrário, por exemplo, quando a gente vê um time sendo eliminado, que o goleiro vai para a área na hora de um escanteio, a favor, no final do jogo. Isso aí já virou uma desorganização total.
Então, a nossa empresa rural, ela tem que trabalhar de maneira organizada. O zagueiro não pode ser o centroavante, nem o centroavante o zagueiro. Evidentemente que a gente tem que ter uma polivalência. Se for preciso, a gente busca cada um atuar na atividade do outro. Mas, de maneira geral, tem que ser organizado. Então, essa organização da produção, ela visa o quê? Definir as formas de organização da produção da empresa. Como que vai ser feita essa produção? Vai ter as áreas, vai ter os responsáveis. E vai organizar, sistematizar o uso cotidiano dos capitais, definir sobre contratação de serviços. Então, a organização, ela tem que estar muito bem estabelecida, pessoal. Se a gente não tiver organização, o melhor planejamento do mundo, ele vai cair por terra, porque não foi bem organizado. E a organização das finanças? Fundamental também, né? Como que eu vou saber se uma atividade ela é deficitária ou não? É o que a gente costuma falar lá atrás, é de botar na ponta do lápis. Tem que ter os planos de conta da empresa, eu tenho que saber onde que o dinheiro está sendo investido, qual o retorno que eu estou tendo, para ver quais áreas são positivas, quais áreas estão deficitárias. Então eu preciso ter essa organização das finanças, porque se eu não tiver organização de finanças, a organização de pessoas, por exemplo, vai falar que precisa de contratar pessoas e eu não vou ter recurso para contratar. A parte de produção vai querer comprar insumos para produção e eu não vou ter os recursos para comprar. Ou talvez eu vou ter um recurso e nem vou saber que vou ter, não vou estar utilizando de maneira adequada. Entenderam o problema disso? E a organização da comercialização, a mesma coisa. Eu vou trabalhar, vamos dar um exemplo com tomate, é um produto perecível. Chega o momento da colheita, eu tenho que comercializar. Se eu tiver alguma dificuldade de comercialização, se eu não conseguir escoar aquela produção, provavelmente eu vou ter prejuízo. Então eu tenho que definir estratégia de compra, tanto de insumo como fator de produção. Insumos. No momento que eu tenho que fazer uma adubação, se eu não tiver o insumo naquele momento, perdeu-se a oportunidade. Estratégia para venda. Como é que vai ser feita essa venda? Organizar os sistemas para identificação e seleção de clientes e fornecedores. Eu preciso ter bons tanto clientes como fornecedores. Se eu tenho um fornecedor que ele me entrega o produto no dia certo e outras vezes atrasa, ele me entrega a um preço e outro dia outro preço, se eu não posso confiar que ele vai me entregar na data combinada, esse fornecedor não me serve. E da mesma forma, um cliente que é inadimplente, frequentemente, talvez não seja o ideal, né? Então eu tenho que organizar o sistema para acompanhar esses preços do tempo e no espaço. E como funciona a organização dos recursos humanos? É preciso, pessoal, indicar a interdependência e hierarquia entre as pessoas, ou as áreas de responsabilidade da empresa. O que é isso? Organograma. O que é um organograma? A gente discutiu em sala de aula. O organograma ele vem a estrutura da empresa, a estrutura operacional da empresa. Quem responde a quem é responsável pelo quê, para que as pessoas saibam a quem recorrer e a quem cobrar em determinadas atividades. E esse organograma vai estabelecer os planos de carga e salários para a mão de obra. Quanto que vai ganhar um técnico? Quanto que vai ganhar um coordenador? Quanto que vai ganhar um gerente? Quais são as atribuições daquele cargo? Quais são os riscos à saúde do profissional naquele cargo? E isso vai distribuir adequadamente no tempo e no espaço as tarefas. Perdão. Além de estabelecer as responsabilidades cotidianas e os padrões de desempenho para a mão de obra. Agora a gente vai atuar na direção. Com base em tudo isso que a gente discutiu até agora, como que vai ser feita a direção de uma empresa rural? Então a direção, ela compreende o ato de comandar, gerir ou dirigir. Quem é o diretor da empresa? Então supervisionar o uso de todos os recursos da empresa, cumprir a execução das ações planejadas, tem que trabalhar com motivação, liderança, comunicação. É difícil ser um diretor, né? Por isso que geralmente ele é um pouco mais remunerado, porque a responsabilidade é proporcional ao salário, na maioria das vezes. Então, essa liderança das empresas agropecuárias, ela é exercida por meio de comportamentos variados. Só quero que fique claro, pessoal, até aqui que a gente vem discutindo, que quando eu falo empresa rural,
Não necessariamente imagine uma grande empresa, uma Monsanto, uma Bayer, uma empresa que tem vários departamentos. Essa empresa rural ela pode ser uma, duas pessoas, pode ser o marido e a esposa, que cada um exerce mais de uma atividade, faz a parte de planejamento, faz a parte de finanças, faz a parte de contratação. Então, eu não preciso de ter um número grande de colaboradores para que eu tenha uma empresa rural. Uma, duas pessoas pode ser uma empresa rural, desde que eles exerçam e sigam esses processos administrativos e de vida à empresa nas áreas que compõem a empresa rural. Então, voltando agora para as lideranças nas empresas agropecuárias, a gente tem dirigentes que atuam de forma variada. Tem um comportamento autocrático. O que é o autocrático? As decisões são unilateralmente tomadas pelo dirigente, rígido cumprimento de ordens. Uma ditadura. Comportamento democrático, as decisões são compartilhadas após discussão e análise e conjunta do problema pelo dirigente ou subordinado. E comportamento indiferente, as decisões são tomadas pelos liderados à revelia do dirigente. E aí? Vocês já trabalharam aqui, e dá para ver isso também até no meio acadêmico, a gente vê tem pessoas que têm um desses três comportamentos. Mas outra coisa, eu não vejo que um diretor seja sempre autocrático, democrático ou indiferente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ao contrário de novelas que tem o mocinho e o bandido, eu acredito que a gente caminhe por esses três itens aqui. Então, por mais que você queira às vezes ser democrático, às vezes você acaba sendo autocrático, acaba sendo indiferente. É difícil ser diretor, é difícil ser gerente. Eu falo de experiência própria, eu já comentei com vocês, trabalhei como gerente em multinacionais. É uma atividade extremamente difícil, porque a gente para de atirar pedra e passa a ser vidraça, né? Então, toda atividade, toda fala que você faz, você está mandando uma mensagem para os seus liderados de que aquilo ali é permitido ou não. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas é gratificante. Falando em direção, no Brasil, 50% dos novos negócios falham nos 2 primeiros anos de atividade. Falhas gerenciais na condução dos negócios. É muito alto essa quantidade de negócios que caem por terra logo no início. Então, os custos são custos de administração ruim. Desperdício de recurso financeiro, material, acarreta elevados custos para a sociedade. Por que acontece? A pessoa, às vezes, ela é um excelente produtor rural, por exemplo. Vamos falar aqui no exemplo de empresa rural. Mas não vai ser um bom diretor. A empresa dele cresceu tanto e ele não quer contratar profissionais ou que esses profissionais tenham poder de voto, poder de voz muito grande dentro da empresa e a coisa acaba não andando. E a gente tem que fazer uma meia-culpa que, infelizmente, a maioria de nós busca uma formação muito técnica e acaba tendo dificuldade na parte de administrativa, na parte de gestão. Eu posso compartilhar com vocês também que quando eu iniciei a iniciativa privada, tinha acabado de sair de um doutorado em melhoramento de plantas extremamente técnico. Não sabia absolutamente nada de gestão de pessoas. Então a gente vai aprendendo com o tempo. Mas hoje eu vejo que eu poderia ter buscado uma formação maior na universidade, na academia. Eu acho que vocês estão tendo uma disciplina como essa, é uma oportunidade de adentrar mais profundamente nessa área, porque vocês vão precisar. Então, quais são os fatores motivacionais mais importantes para os trabalhadores em ordem de importância? Isso é outro ponto essencial, pessoal. Não queiram motivar todos os profissionais com uma mesma estratégia. Cada profissional tem uma forma diferente de motivá-lo. Alguns vão ser mais motivados por salário, benefício indireto, moradia, alimentação, lazer, reconhecimento pelo trabalho. O outro, a motivação dele é o gosto pela tarefa desenvolvida, natureza do trabalho, convívio, possibilidade de acesso, de ascensão hierárquica, autorrealização, segurança do trabalho, estado de desenvolvimento pessoal. Eu falo disso com propriedade. Eu tinha 2 pessoas na minha equipe de trabalho, que um chamava Ivan, ele era extremamente econômico. Para agradá-lo, era que ele tivesse uma participação no resultado maior. Isso ele ficava satisfeito. Já tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo, que chamava Lúcia,
ela não se preocupava tanto com a questão financeira. Para ela, se ela recebesse um elogio público pelo bom trabalho feito, aquilo ali era motivação para ela trabalhar mais de um ano. Para mim, esses dois exemplos trazem bem claro, para mim fica cristalino como a gente precisa, como diretor, como gestor, primeiro, buscar o autoconhecimento, nos conhecer para que a gente não seja muito extremista para uma determinada área que foi citada atrás, e até conhecer o nosso colaborador. Se você não conhecer o seu colaborador, você não vai encontrar a melhor forma de motivá-lo. Então, a direção da produção, ela visa o quê? Supervisionar as atividades produtivas para que alcance os objetivos da empresa. Uma empresa rural de produção de café. Então, o diretor de produção vai fazer o quê? Vai garantir que o café esteja sendo produzido de acordo com as normas estabelecidas pela empresa. Vai comandar esse processo produtivo, vai determinar as tarefas e operações a serem realizadas para o bom andamento da produção. Então, ele vai ter que garantir que todo aquele processo de produção está acontecendo da maneira correta. Vai ter o board da empresa vai cobrar do diretor da produção. Quem é o diretor das finanças? Ele vai administrar as finanças da empresa. Vai decidir sobre gastos, poupança, aplicação, coordenação de recursos financeiros, cronograma financeiro, gerenciar cotidianamente o fluxo da empresa. Estão vendo, pessoal, como as habilidades comportamentais são importantes? Vocês acreditam que o diretor de produção e o diretor de finanças têm que estar alinhado ou não? Infelizmente, muitas vezes não ocorre esse alinhamento e isso pode ser prejudicial. O diretor de produção quer aumentar a produção em 30% para a próxima safra, por exemplo. O diretor de finanças não tem recurso para isso. Ou vice-versa, o diretor de finanças fala, não, agora eu tenho mais 30%, eu quero que você aumente a produção. Ah, mas peraí, você me avisou agora, eu não tenho tempo de contratar pessoas, de comprar insumos. Então entende como que é importante essa comunicação ocorrer de forma bem interligada, de forma bem horizontal. E a direção da comercialização? Vai estabelecer relacionamentos, comunicação com o cliente, fornecedor, dedicar e realizar as compras de insumos, decidir realizar a venda da produção. Então, mais uma vez, se o diretor da produção e o diretor da comercialização também não falarem a mesma língua, eu vou estar produzindo muito mais do que eu consigo comercializar. O meu diretor comercial às vezes vai estar vendendo uma quantidade maior do que eu vou conseguir produzir. Então, todas essas áreas, diretor de produção, diretor financeiro, diretor de comercialização e agora a gente vai ver o diretor de recursos humanos. Estão vendo como os responsáveis por cada área precisam estar muito bem alinhados? Então, o diretor de recursos humanos ele vai fazer o quê? Vai promover a seleção, treinamento, desenvolvimento de mão de obra, definir forma de comunicação e liderança na empresa. Pode ser que o diretor de recursos humanos perceba que não está havendo uma comunicação entre as equipes eficiente. Vai dar ordem de serviço à mão de obra, monitorar o cumprimento de tarefas, motivar os trabalhadores. Agora, uma coisa que fica bem claro, cabe só ao diretor de recursos humanos motivar os trabalhadores? Qual a opinião de vocês? A minha opinião é que esse dever são de todos, inclusive da parte operacional. Porque o que a gente observa muito nas empresas, que a gente acha que essa coisa de motivação, isso é besteira, isso é coisa de RH, de recursos humanos. Não é, pessoal. Cada parte tem que fazer o seu papel e dentro da atividade, dentro do diretor, seja da parte de produção, seja da parte de comercialização, ele o tempo inteiro ele interage com os seres humanos. Então ele precisa de ter essa capacidade de motivar, de desenvolver seus próprios colaboradores. Não dá para transferir a responsabilidade financeira é do diretor financeiro. Essa responsabilidade de produção é do cara da produção. A responsabilidade de recursos humanos é do diretor de RH. Não pode ser assim. Se você tem um diretor de produção, por exemplo, que está comprometido com o desenvolvimento dos colaboradores, é muito mais fácil que esses colaboradores tenham um alto desempenho do que um profissional que simplesmente transfere essa responsabilidade para a área de RH. E aí como que entra o controle nisso?
Então a gente está falando, tudo o que foi feito, o controle é o quê? É uma tarefa contínua de registrar e avaliar o desempenho de todas as atividades da empresa, a fim de se propor as correções necessárias em tempo oportuno. Então o controle é feito o quê? Comparação. Como que foi essa safra comparada com a safra anterior? Padrões de comportamento, padrão de produção. Retroalimentar. O que é retroalimentar? É o famoso feedback. É fazer o controle, por exemplo, da produção neste ano para alimentar os diretores de informações para que possam corrigir eventuais falhas ou até eventuais ideias que tenham sido positivas serem repetidas no próximo ano. Corrigir, reforçar, medir, avaliar. Precisa de um controle o quê? Para fazer uma avaliação de performance dos colaboradores. Então o controle é o quê? É um registro. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um carro que está disponibilizado para a área de piscicultura. Esse carro ele fica lá, qualquer pessoa pode pegar o carro, pode sair, pode devolver o carro quando quiser. Então assim, aí chega uma multa, a gente não sabe de quem tomou essa multa. Agora, você imagina se eu coloco uma simples planilha e coloco para a pessoa assinar a data, o horário que ela pegou, o veículo, qual a quilometragem que tinha quando saiu e qual a quilometragem tinha quando ele retornou, e o horário de entrada e saída. Não fica mais fácil eu entender como está sendo o uso desse carro? Se vier uma determinada multa ou algum problema, quem é que estava utilizando aquele carro naquele momento? Estão entendendo? Isso é a mesma coisa que funciona para uma empresa. Eu tenho que ter um controle. Eu tenho controle de produção. O que é controle de produção? O que é um controle de qualidade? É averiguar se aquele produto está sendo entregue em quantidade e qualidade conforme o esperado pela empresa. Então isso vai retroalimentar a cadeia. É um movimento contínuo. O controle é utilizado em todo o processo. Então, o controle ele abrange atividades administrativas destinadas a registrar e avaliar o uso de todos os recursos físicos, financeiros, comerciais e humanos da empresa. Aqui a gente deu o exemplo do carro, mas poderia ser até o controle de atividade dos operadores, das pessoas que estão trabalhando na determinada atividade. Por que fazer isso é importante? Quando eu faço um registro de ponto, que a pessoa... Nós, como professores do Instituto Federal, a gente precisa de bater o ponto. Bate o ponto no início das atividades, bate o ponto no final. É um controle o quê? Se aquele profissional está exercendo a atividade dele naquele determinado período. Então, a gente precisa do controle para mensurar o desempenho do negócio e poder propor as correções necessárias em tempo oportuno. Então, o controle de qualidade. Vamos dar um exemplo da produção de rosas. Se eu percebo que a maioria das rosas estão chegando com os botões florais caindo, com as pétalas caindo. Opa, então tem alguma coisa errada, a qualidade do produto está ruim. Se eu percebo que eu tenho uma granja que produz ovos, e todo dia eu anoto quantos ovos foram colhidos e dentro desses ovos, quantos ovos tiveram quebrados. É um controle, não é? A partir do momento que eu vejo que está tendo muito ovo quebrado, eu posso pensar o quê? Olha, será que o problema está sendo na coleta dos ovos, que está sendo mal feito, está quebrando o ovo, está gerando prejuízo? Será que talvez, como o cálcio é fundamental para que a casca do ovo fique um pouco mais rígida, mais forte, será que está faltando cálcio na alimentação dessas aves e elas estão produzindo um ovo com a casca um pouco mais frágil? Será que eu tenho que aumentar o cálcio na ração? Então, essas informações elas vão ser utilizadas para todo o processo, independente da área que a gente esteja trabalhando. Um exemplo que a gente pode pegar de controle, está tendo uma mortalidade muito alta de peixes. Será que o nível de oxigênio na água está sendo eficiente? Então, se eu uso um oxímetro para medir a quantidade de oxigênio na água, eu estou controlando isso também. Então, normalmente, essas ações administrativas são voltadas a controlar os recursos da empresa que sucedem às ações. Então, a gente tem o planejamento, organização, direção e controle. Porém, esses resultados obtidos no controle realimentam o processo administrativo.
fazendo reiniciar com novos planejamentos e várias oportunidades. Olha a importância do controle. Então eu preciso planejar, dizer o que eu vou querer fazer, organizar como que vai ser feita essas atividades, direcionar e controlar todo esse processo. Controle de produção, dentro dos tipos de controle, pode ser registro de rendimento. Quanto que eu estou produzindo por hectare? É um tipo de rendimento? Quanto que eu estou produzindo por tanque de produção, por exemplo? Viveiro de produção. Controle de estoque de bens de capitais democráticos. Registro de uso de fatores inerentes a cada atividade da empresa. Por exemplo, é o uso do carro que eu comentei. Controle de contas correntes. Tem várias contas. Contas bancárias, saldo de contas a pagar, a receber. É preciso ter esse controle. Controle de clientes e fornecedores. Registro de história de transações. Como que eu vou saber se aquele cliente é um bom cliente, se ele compra em quantidade e está adimplente com suas obrigações, se eu não tenho um controle disso? Controle de fornecedor. Eu tenho que ter um controle. Eu não posso ter um funcionário que seja responsável para ter contato com os fornecedores e não ter isso registrado em lugar nenhum. Dia da manhã, esse funcionário sai da empresa, quem vai entrar em contato com os fornecedores? Controle de pessoal, registro de salário, benefício, encargo social, uso de mão de obra. Então tem que ter tudo isso muito claro. A questão de segurança do trabalho, tem que ter o controle. Eu tenho que ter um controle da entrega dos EPIs, dos equipamentos de produção individual. Tem que pedir que os funcionários assinem que receberam aqueles EPIs, para que se eventualmente, infelizmente, aconteça algum problema, a empresa tem que estar respaldada, que ela exerceu a sua obrigação de fornecer os EPIs. E agora, pessoal, quais são os desafios da gestão de empresas rurais? Para mim, o principal desafio é o quê? É a insuficiência de conhecimento de administração rural. A gente, como técnico, é muito focado em produzir a qualquer custo. E falta a nós, profissionais, muito conhecimento em administração. Minha opinião, não sei se vocês compartilham dessa opinião. Então, ocorre o uso inadequado de muitas técnicas de gerenciamento por parte dos produtores e assistência técnica. Insuficiente de determinadas habilidades ou falta de condição apropriada. Às vezes, o produtor não tem condição de adotar algum modelo de gestão. Às vezes não conhece, e quando conhece, não quer adotar. Quem talvez seja filho de produtor pode perceber isso, como é difícil fazer o pai adotar determinadas novas medidas. Vem dando certo, para que vai mudar, né? Então, tem uma atitude negativa por parte dos produtores ou profissionais de assistência técnica para o uso de técnicas de gestão. Presente ceticismo por parte dos produtores e até dos técnicos, com a necessidade eficaz de se usar técnicas de gestão nas empresas rurais. É muito comum as pessoas falarem, isso é coisa de RH. Pessoal, não é. Vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional, vale para a vida empresarial. Se você não tiver uma organização mínima, não seguir esse espaço que a gente discutiu até aqui, você pode ter sucesso, mas provavelmente você teria muito mais sucesso. Mas o que eu vejo é que as pessoas querem implementar um processo administrativo de forma imediata. Qualquer mudança abrupta, ela causa trauma. As coisas têm que ser mudadas paulatinamente. Tem que tentar, aos poucos, tijolinho a tijolinho, ir implementando essas mudanças no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A ideia desse esquema é talvez resumir tudo o que a gente discutiu até aqui. Basicamente, a gente pode ver que o processo administrativo ele é formado pelas 4 etapas que a gente comentou: planejamento, organização, direção e controle. O planejamento ele visa o quê? Formular objetivos e meios para alcançá-lo. Como que eu vou formular isso? Como que vai ser feito? Organização. Modelar o trabalho, alocar recursos, coordenar atividades. Dentro da organização, a gente vai buscar os resultados, desempenho, objetivo, produto, serviço, eficácia, eficiência. A direção vai designar as pessoas, dirigir o esforço, motivar, e o controle vai atuar garantindo que tudo isso aconteça. Planejamento, organização, direção. E o controle vai avaliar, controlar recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, informação.
E esse próprio controle ele vai retroalimentar esse sistema. Pensa, pessoal, vocês estão vendo as setinhas indicando? O controle ele vai comunicar com a organização, o planejamento ele vai comunicar com a direção. Não existe uma caixinha isolada. Tudo trabalha interligado, pessoal. A gente tem que ter isso muito claro. Então, para poder ficar mais assentado, sedimentado para vocês isso tudo que a gente discutiu, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de revisão. É bem simples, para você citar os tipos de diretores, quais você acredita teria sucesso em uma empresa rural. Dei exemplo de fatores motivacionais e desmotivacionais de uma empresa rural. Vou pedir para vocês citar e definir as 4 funções administrativas que compõem o processo administrativo. Qual a importância desse processo administrativo para uma empresa rural? Algo bem simples, pessoal. Imagino que vocês não vão ter dificuldade de fazer. E aí eu gostaria que vocês enviassem, assim que finalizasse essa atividade, eu coloquei a data lá, imagino, no nosso plano quinzenal, vocês enviassem para o meu e-mail que também está disponível. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para discutir com vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui tentando passar um pouco mais de conhecimento para vocês. Também é um desafio para mim estar utilizando essa nova plataforma. Fique à vontade para críticas, sugestões e a gente se encontra no nosso WhatsApp e até a próxima videoaula. Um grande abraço, cuide-se.